O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, derrubou já 2 decisões do presidente da Corte, de Cássio Nunes Marques, e também do vice-presidente, o André Mendonça, que eram desfavoráveis ao presidente Lula. Em um dos casos, a maioria dos ministros retirou do ar um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro. A gente comentou sobre isso aqui ontem, que associava Lula a facções criminosas. Mendonça e Cássio Nunes tinham votado para deixar o vídeo no ar. Outros ministros derrubaram no voto essa decisão. Em outra ação, o TSE derrubou uma ordem de Mendonça para que o PT entregasse documentos e gravações relacionados ao Congresso do partido e ao projeto Porta-Vozes de Lula. Os ministros determinaram um novo sorteio para a relatoria. A Corte também interrompeu a análise de outra decisão de Mendonça, que havia determinado ao governo federal a apresentação de dados sobre gastos com publicidade entre 2023 e 2026. Então, está havendo uma tendência dentro do TSE, Ludmila. Os ministros efetivos são Cássio Nunes, André Mendonça, presidente e vice, aí tem o Dias Toffoli, tem também Antônio Carlos Ferreira, que é o corregedor-geral, Ricardo Vilas Boas, Floriano Peixoto e a Estela Aranha. Então, o TSE é composto, como você falou, de 7 ministros. E dentre esses 7, 2 a gente sabe que tendem a votar de forma independente. Não vou dizer que vão votar a favor do Flávio, isso aí seria uma impropriedade, né? O bom juiz, ele vota de forma independente. Pelo menos até agora, o André Mendonça tem votado de forma independente. O Cássio Nunes, eu já não acho tão bons os votos dele, assim como os do André. Eu acho que o Cássio ele erra muito mais lá no STF, sendo que até agora no TSE, lembrando que alguns ministros do STF também são ao mesmo tempo ministros do TSE, nem todos, mas nesse momento o André Mendonça, o Cássio Toffoli são. Então o Cássio lá no STF nem sempre ele acerta, mas no TSE por enquanto ele tem votado corretamente e no TSE ele está fazendo ali uma dobradinha com o André Mendonça. Mas há outros 5 nesse colegiado, no TSE. E, diferentemente do Alexandre de Moraes, na época em que ele era ministro do TSE, o Moraes ele canetava. Ele conseguia matar no peito e levar uma decisão dele ali sozinha por muito tempo, sem depender dos demais. Ele conseguia segurar os processos na base da canetada e fazia as coisas do jeito dele. O André Mendonça e o Cássio, eles não estão conseguindo fazer a mesma coisa. Então, o Cássio, nesse momento, é também o presidente do TSE, tanto quanto o Moraes era presidente do TSE lá em 2022. Mas o Cássio não consegue ter a mesma força do Moraes de segurar as decisões na base da canetada como o Moraes fazia. Então, assim, a gente está vendo uma disputa ali, em que o Cássio e o André Mendonça, eles vão acabar sendo neutralizados e já estão sendo neutralizados pelos outros 5 ministros do TSE. Então a gente já tem aqui uma pequena lista de 3 decisões que foram revertidas por esses 5 contra o Cássio Mendonça. Esse vídeo do Flávio, que o Cássio tinha mandado manter no ar, um vídeo que o Flávio fazia uma correlação entre o Lula e organizações criminosas. O Cássio manteve o vídeo no ar, mas o colegiado do TSE mandou tirar. Então, isso aí foi a primeira derrocada aí do Cássio no Mendonça. Depois, o TSE derrubou uma ordem do Mendonça que obrigava o PT a entregar umas gravações e documentos do 8º Congresso Nacional do partido, porque era necessário para verificar eventual uso irregular do fundo partidário. Então, o Mendonça obrigou que o PT entregasse essas gravações, mas o colegiado do TSE foi lá e derrubou essa decisão no Mendonça. Então, perdeu de novo, perdeu o mané, está vigorando no TSE. E depois, o Mendonça estava ali julgando individualmente sobre a transparência dos gastos de publicidade do governo federal
e essa decisão também no Mendonça, não é que ela foi derrubada, mas o julgamento foi interrompido para que ele fosse para o plenário. Então, o Mendonça e o Cássio no TSE só estão tomando rasteira dos outros 5. Então, não sei o que vai dar, espero que os outros 5, quando a ação for o contrário, né, quando um e outro, ou a direita ou a esquerda, estiverem demandando, espero que hajam com o mesmo padrão de imparcialidade, né? Espero não ver a mesma parcialidade, o mesmo direcionamento que aconteceu na eleição de 2022. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Espero não ver agora. Por enquanto, estou vendo. Mas vamos ver aí, ainda tem tempo, ainda temos alguns dias. Acho que mais ou menos ali uns 45 dias até as eleições para a gente julgar como foi essa atuação do TSE em 2026. A gente vai seguir observando com certeza, mas Paula, já essa impressão como a Ludmila trouxe para a gente, Cássio e Mendonça estão enfrentando dificuldades para formar maioria, né? Afinal de contas, no tribunal seria bom um pouco mais de equilíbrio na corte nesse ano, não? O equilíbrio que estamos vendo são 2 contra o resto da bancada inteira ali no tribunal, ou seja, está bem desequilibrado. Olha a importância do voto em senadores este ano, porque são os senadores que decidem quem serão os ministros do STF e justamente os ministros do STF que também são ministros do TSE, o que é meio curioso, porque se são os mesmos ministros, para que existe o TSE? Esse é um questionamento que nós todos deveríamos nos fazer. Mas o ponto principal de tudo isso, eu acredito que o PL acredita que o PT esteja usando fundo eleitoral para esse projeto, porta-vozes do Lula. Ou seja, o que seria esses porta-vozes do Lula? Na minha visão, nada mais é do que aquele famoso gabinete do ódio, né? Pessoas que estariam sendo pagas com dinheiro público para falar bem do candidato deles e mal da oposição do candidato deles. Mas, como é a esquerda, como é o PT, tudo pode, né? Eles podem usar inteligência artificial, podem usar deepfake, podem fazer o seu próprio gabinete do ódio, que tá tudo bem. Mesmo Mendonça pedindo explicações, veja, nós queremos saber, vocês estão usando o dinheiro corretamente? O dinheiro do fundo partidário que vem dos impostos das pessoas está sendo transparente? Está sendo bem utilizado? Nós queremos explicações. Mas o resto da corte resolveu simplesmente anular e não colocar em votação esse tipo de coisa tão importante. Veja, nós queremos saber se a direita foi perseguida, humilhada, calada durante tanto tempo, durante todos esses anos, com a desculpa do gabinete do ódio, com a desculpa de fake news, com a desculpa de todas essas coisas que nós acompanhamos. Nós precisamos cobrar isso da esquerda também. Fica injusto você simplesmente calar e perseguir um lado e tem que colocar todo tipo de regra e uma mordaça de um lado e o outro lado poder fazer tudo e qualquer coisa. Esse tipo de coisa tira o equilíbrio da eleição, mas principalmente tira a credibilidade. E diante de um povo que está desconfiado das eleições, um povo que é desconfiado das urnas, que é desconfiado das atitudes do TSE na última eleição, isso aí tende a piorar ainda mais a confiança da população na eleição. Bianca, também Paula, Ludmila e você que nos acompanha, estiver achando muito ruim essa formação de ministros efetivos, temos os substitutos, por exemplo, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no aguardo, no banco de reserva. É assustador até, porque é uma diferença brutal aqui. A maior parte dos ministros, eles foram indicados pelo PT, pelo Lula. De qualquer forma, perdemos, entende? O negócio aqui é você entender que quando há qualquer votação ali, seja o STF ou mesmo o TSE, o que está na maioria
ministros que estão ali fazendo as decisões que vão reverberar na nossa vida, no nosso cotidiano, foram colocados por um partido que é o partido do presidente atual, do PT, e isso faz com que eles sempre vão tender a proteger, de uma certa forma, esse sistema. O Nunes Marques, né, e mesmo o próprio André Mendonça, eles são minoria aqui. São 2 contra 5. Então, quase sempre a gente vai perceber que existe uma diferença brutal entre um posicionamento, o deles, e o dos outros. Enquanto a gente estava assim, olhando tanto, né, para o STF, e realmente algo que nos indigna, nos deixa realmente revoltados, mas enquanto isso, o TSE, que é também tão importante para o país, foi sendo aparelhado. E agora está nessa situação, como é que faz para mudar? É pouco provável que a gente veja uma espontânea redenção desses ministros, que eles mudem, que eles despertem, que eles queiram realmente olhar e praticar justiça, porque o que eles estão aí fazendo é politicagem, exceto aí quando vemos decisões, e não é aqui querendo proteger ou defender ou né, puxar sardinha para o lado da direita, mas a gente percebe que os que foram indicados até mesmo pelo Bolsonaro, eles são mais éticos, né? Eles têm um zelo melhor, um zelo maior pelo que é a Constituição, pelo que é a lei. O mesmo não podemos observar nesses outros ministros. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.